Dani Alves e esse é o podcast Lab Delas. Para quem não sabe, o Lab Delas é um laboratório de notícias que busca trazer informações por meio de especialistas. E hoje eu recebo aqui a psicóloga Shana Van Traub. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou psicóloga de formação especialista em neurociências pelo Mackenzie e faço mestrado em comunicação e comportamento. E hoje a gente vai discutir um tema muito importante, que é fim de relacionamento. Para começar, como lidar com essa situação? Bom, é uma situação que todo mundo já passou ou vai passar. E é difícil, é muito difícil. É um momento que a gente tem que transformar a tristeza nesse término para a saudade. Normalmente, não é uma matemática isso. Tem uma duração de 3 meses, em média, esse luto, a 1 ano. E para a gente enfrentar, a gente precisa passar por essas fases do luto, vivenciar mesmo, não emendar numa relação, não querer válvulas de escape para fugir dessa tristeza. Dói, mas é necessário passar. São as perdas necessárias que nem tudo é para sempre, da nossa vida. E você acha que é importante procurar um acompanhamento psicológico para lidar com essa perda? Porque nem sempre a pessoa aceita, né? Sim. Primeiro, tem esse estágio da negação. Não necessariamente que alguém vai negar. Pode estar muito claro para ela esse término, já estava até para acontecer, aconteceu, pode, de repente, aceitar. Sim, um processo de psicólogo, independente da terapia, tem várias linhas da terapia, ela pode procurar psicanálise, pode procurar gestalt, tem várias formas. Ou até a comportamental. Qualquer ajuda nesse sentido, profissional, com técnicas, é muito bem-vindo para ela passar da melhor forma por esse momento. Como eu falei, é um momento de tristeza. Ela vai ter que se reconectar e dar um novo sentido para a vida dela. Então, ela agora não tem mais aquela pessoa. Imagina alguém que viveu anos, foi casado 10 anos, 5 anos, 10, não importa o tempo, mas numa intensidade. Gostava muito, todo aquele significado daquela pessoa, tudo fazia junto, família. Se tiver filhos, então, toda essa questão envolvida vai ter uma dor, normalmente, aí uma perda mais significativa, porque não é a perda só da pessoa, é tudo que envolve aquele relacionamento. O convívio social, os amigos em comum. É uma nova vida. Ela vai ter que se enxergar. É um momento de reconexão com ela, com um novo significado. E aí, claro, uma ajuda profissional vai dar esse suporte para ela passar por esse momento triste. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu devo excluir essa pessoa das redes sociais ou deixo ela ali para ficar fuçando? Essas redes sociais. Olha, eu sugiro um pouco de distância. Um pouco de distância, não ficar olhando muito, porque dependendo do estágio que ela está, ela pode ter raiva, a pessoa está ali, já está vivendo. E a rede social, às vezes, não é a realidade da pessoa. Às vezes ela posta que está feliz e não está. Quem nunca fez um post, a melhor foto? A gente não posta foto triste. Aí você vê a do outro, vamos supor que essa pessoa, seu ex ou a sua ex, tá lá com uma foto maravilhosa, numa praia, sei lá, com amigos, mas no fundo está triste. Aquilo é uma imagem. Ou está vivendo outro relacionamento também. Pode ser também. Está com uma válvula de escape, já emendou em outro, não viveu o luto, não viveu a tristeza, foi, pum. Ok, é uma escolha. Vai ter consequência, porque ela vai projetar nesse outro relacionamento tudo que viveu. Vai vir aquela bagagem, aquele caminhão de emoção, muitas vezes não bem resolvido. E aí atrapalha. Isso lá na frente vai vir uma conta. Então, e o que acontece emocionalmente com aquela pessoa que está ali buscando, procurando, passando 24 horas ligado na pessoa, tentando achar uma forma de falar com ela, um motivo? O que acontece emocionalmente com essa pessoa? Dela ficar buscando o contato, exatamente, provavelmente ela está negando. Se ela está insistindo em falar com essa pessoa, em manter a pessoa perto, é porque ela não está resolvida com o término. Ela não quer. Então, ela quer reaproximar, ela não está aceitando. E aí é complicado, porque se o outro já falou, não tem conversa, já conversou, já trabalhou esse término, a pessoa está insistindo, ela vai sofrer mais ainda. Por isso que é bom esse pé no chão, entender os motivos, conversar e aceitar. A melhor coisa é você aceitar. Puxa, fiz de tudo para que acontecesse, a pessoa também, o outro, o par, para que você não caia nessa armadilha. Porque aí você imagina viver só para a pessoa. E conecte com coisas que você gosta. Se reconecte. Tenha novos sentidos para a sua vida. Procure amigos, aqueles velhos amigos que nos dão suporte, pessoas que a gente ama. Viva essa tristeza.
chore, porque quando a gente põe emoção para baixo do tapete, eu sempre falo isso nos meus cursos, ela multiplica, é pior. Não, não estou triste, não. Vamos embora, vamos para balada, vamos beber, vamos sair. Uhul! O risco de você depois vir essa ressaca é alta. Né? Não só literalmente, mas assim, de você, essas emoções virem de alguma forma. Ou através de doenças, ou através de projeções. Então, se reconecte, é a minha dica. Procure outros sentidos como espiritualidade, aquilo que você acredita, pessoas que te façam bem, reflita, faça assim, puxa, o que foi bacana, o que não foi. Entenda que faz parte do processo da vida, as perdas, que tudo é finito. E aí, no próximo relacionamento, pense que nem tudo é para sempre. Cuide dessa relação da melhor forma possível. Porque as pessoas têm muito isso. Quando elas estão num relacionamento, elas se acomodam às vezes. Elas se acomodam. E aí, porque elas acham que é para sempre. Tá garantido. Aí que está o perigo. E aí, de repente, pode acontecer uma perda, né? Pode acontecer o rompimento, porque você não está cuidando, é como se fosse uma plantinha, famoso de... Pessoa, ela arruma outra pessoa. Uhum. E aí eu fico buscando e essa pessoa tá falando comigo. O que eu devo fazer? Dar um corte nele, seguir minha vida do jeito que você falou, ou manter uma amizade? Você diz assim, a pessoa já está com outra pessoa... Mas mesmo assim quer deixar a gente sempre ali de escanteio, né? Ali como uma possibilidade, Exato. Uma porta semi-aberta. Não é uma boa estratégia para você e para o outro. Primeiro porque você vai estar enganando quem você está com o atual, se você tiver com compromisso. E com o anterior você está colocando esperança. E a esperança para o outro, já que você não quer, é muito ruim. Eu diria até que é perverso esse comportamento. Em extremidade, é perverso. É bom para o teu ego, é bom para uma segurança falsa, mas, na verdade, você está se enganando quem você está agora, enganando o anterior. Então, a gente tomar cuidado com os sentimentos das pessoas, das expectativas. Às vezes, você ficar conversando quando terminou agora, sei lá, aí semana que vem você está ali batendo um papo com o outro. Será que você não está dando subsídio para ele entender que ainda pode ter uma possibilidade? Não deixe claro o término, deixe claro que não há possibilidade e que naquele momento você precisa de espaço. É claro que depois vira uma amizade, pode virar. Por que não? Quem nunca tem aí? Eu, por exemplo, tenho pessoas que eu me relacionei e que viraram amigos, até parceiros de trabalho e tal, mas tem que ter esse tempo. Não foi na semana seguinte, o mês seguinte, que quer voltar com Exatamente. Por exemplo, ela está ali deixando aberto que ela quer voltar, mas você não... Assim, você também quer voltar, mas a pessoa, ela meio que... Ela não deixa isso explícito, ela deixa entre linhas, sabe? Entendi. Tudo que é entrelinha nos nossos relacionamentos é bom esclarecer. Porque eu acho que você quer porque você mandou uma mensagem, já é uma interpretação. E nós, seres humanos, interpretamos o tempo todo. Nós inferimos você ter falado, sorrido para mim, eu posso ter entendido que você está gostando. Você ter feito... Não é assim que a gente vive? O tempo inteiro a gente faz isso. Esclareça. Não ache que... Ai, a pessoa postou essa foto para me atrapalhar, para não sei o quê, para poder me cutucar, e começa a viagem astral, assim, interessantíssima. Cada um tem um mundo e umas interpretações. Qual é o ideal? Você está na dúvida, está achando que a pessoa quer e você quer? Então, peraí. Se os dois querem, conversa, encontra, presencial. Eu acredito que seja presencial até para você o olho no olho, o famoso olho no olho, para você conversar com a pessoa e entenda qual a expectativa dela, o que ela quer, o que aconteceu, faça um balanço para poder, de repente, continuar. Por que não? Se os dois querem, eu não vejo, a não ser que tenha acontecido algo, mas é uma decisão dos dois. Se os dois querem, vai fundo. Não vejo um problema. A pessoa vem e depois de um certo tempo que terminou o relacionamento, essa pessoa volta a fuçar a sua vida. Ao contrário, não é mais você, é a pessoa. Ah, sim, entendi. Bom, se ela está fuçando é por algum motivo, algum interesse. Ela está querendo reconectar, conversar, saber da sua vida. É muito comum isso. As pessoas querem saber uma curiosidade, né? Até um certo ponto, se isso pode ser natural. Pode ser comum, quero saber, até para um bem-estar. Puxa, como é que está lá a pessoa, tal? Queria saber, convivi com ela, poxa, ela faz parte da minha história. Que bacana, você está dando certo no seu trabalho. Pô, então, e aí? Pode conversar, inclusive. Não só ficar olhando a rede, pode conversar. Pode chamar para conversar. Agora, o que não é legal
É ela não conversar com essa pessoa, ela está em outro casamento e fica ali olhando. Eu já vi isso acontecer. A pessoa nem te Exato. segue. Eu vou contar aqui, hein? Não vou dar nomes, pode deixar. Tá. A pessoa, sei lá, um namorado que você teve, isso aconteceu comigo há muito, Aconteceu muito... comigo também. Olha lá. Um quem brinde. Vamos brindar. Vamos brindar. Ó, um relacionamento de, sei lá, 15 anos atrás, tá? Beleza. 16, olha, eu tô ficando mais velha. 16, 17 anos atrás, a pessoa já está casada, com filhos, com tudo, e não segue, não tem contato, cada um foi para a sua vida, tá tudo certo, e fica vendo a rede social, aparece. Não segue, não fala e fica vendo, tem alguma coisa estranha. E aí, cabe a você decidir. Eu, por exemplo, ocultei. Eu ocultei para a pessoa não ficar vendo, porque eu não quero que fique vendo minha vida. Eu, por exemplo, perguntei. Interessante. Cada um tem uma reação. Oi, tudo bem? Como você tá? A pessoa mandou, Legal. oi, tudo bem também. Aí ficou por isso, Legal. Ok. Sim, você perguntou para saber o que você tá aqui, né? O que você tá fazendo aqui, olhando minha vida? Eu já não quis dar nem entender. Eu quis afastar a pessoa dali, para ela não ter esse vínculo. Porque eu sei que não é para ter uma amizade, para trocar uma informação, bater um papo. Eu não sei o que é, mas não é claro, não é transparente. Tem a pessoa está casada com um filho, não segue, não tem um vínculo e de repente está olhando. Cada caso é um caso e tudo é uma escolha. E como as pessoas gostam. Tem pessoas que se casaram, separaram e... Que tem um filho envolvido. Você acha que isso atrapalha outro relacionamento? Por exemplo, a pessoa aceitar um filho na relação? Hoje, muito menos. Muito menos. As pessoas estão mais maduras, já amadureceram essa ideia, convivem bem, filho com filho, família. Não vejo isso um impedimento, não. Claro que tem pessoas específicas que, eu não quero. Se eu não tenho filho, eu prefiro pessoas que não tenham filho. Vejo isso acontecer também. Eu não sou psicóloga de terapia de casal, sim. Dessa área. Mas pela minha experiência, pelo que eu escuto, eu vejo pessoas que preferem, se tem filho, o outro tem filho, e convivem bem com isso. Convivem bem. Mais abertos do que alguns anos atrás. E qual é o seu papel na psicologia para atender um relacionamento? Eu não atendo relacionamento. Eu trabalho com... Relações? Executivas, profissionais. Eu trabalho com o mundo corporativo, fazendo treinamentos, trabalhando a inteligência emocional, a comunicação, skill de liderança. E trabalho também no individual, mentorias eu faço. No desenvolvimento humano. Sim. Então, seria, por exemplo, o relacionamento, você meio que ajuda essas pessoas a se desenvolverem na comunicação, talvez? Na comunicação, autodesenvolvimento, buscarem propósito, algumas situações mais no individual. Porque, às vezes, a relação também acaba por falta de diálogo, né? Não tem uma comunicação muito aberta. Em geral, sim. As pessoas, os relacionamentos, quando não dão certo... Tem que identificar, fazer um diagnóstico. Pode ter sido aí por algum probleminha que virou um problemão lá na frente, alguma diferença que ficou enorme com o convívio. Tem vários fatores. Pode ser uma questão financeira, pode ser porque os objetivos mudaram ao longo do caminho. E, enfim, tem várias situações que podem acontecer, essa situação de terminar, de não continuar. E é difícil. A questão que eu sempre indico é você cultivar os relacionamentos. E para a gente cultivar, construir boas relações, precisa da comunicação, que é o que você está falando. Sim. Uma comunicação assertiva. Eu dizer para ter uma escuta do outro, um alinhamento de expectativa, um alinhamento do dia a dia, porque vão ter conflitos. É natural que tenham conflitos. Saber dialogar e respeitar um ao outro vai ter muito mais chance de ter sucesso. Porque perfeição não existe. Perfeição não vai ter. E aí, escutar e também mudar. Porque não adianta eu te escutar e falar, ok, eu compreendo. Vou mudar e continuar na mesma. Vou mudar e continuar na mesma. Não entender a importância daquilo. Eu me lembro de um caso de um cliente há muitos anos, do universo corporativo, que ele virou e falou assim, 28 anos de casado, minha mulher terminou agora. Ele ficou arrasado. Falei, E ele até se emocionou, eu fiquei assim, não esperava aquela conversa, a gente estava falando sobre coisas de desenvolvimento. Falei, mas foi do nada? Como assim? Ninguém termina do nada. Ela já deu sinais, a pessoa já deu sinais. Mas ela deu sinais leve. Ela não era uma pessoa que falava, olha, pá. Ela foi numa boa, olha,
não tá legal isso, não tô gostando, isso, tá. E um dia ela cansou de falar. Ela foi embora, acabou a relação, 28 anos, com o filho, com tudo. Então, o que aconteceu ali? Ele não entendeu que aquilo era importante para ela. Porque quando você entende que para o outro é importante, sei lá, essa água estar gelada, eu estou dizendo que essa água está gelada, para mim é bom e eu gosto muito. Se essa pessoa escuta e não faz, me ajuda com essa água gelada, em algum momento eu vou falar, ué, ela não está dando importância. Estou dando um exemplo bobo, simples, mas pensa em outras coisas mais importantes do que uma água gelada. Às vezes é a forma de ser, a forma de falar, a forma de tratar. E, olha, não é fácil. Construção de... E você sabe que os meus pais, agora falando um pouco da minha história, Sim. são casados há 45 anos. Tiveram 7 filhos em 8 anos. E eu sempre dentro de casa vi por que eles deram certo e continuam. Parece que eles se conheceram ontem. Eles se olham como se estivessem conhecendo. Tem uma química ali, né? Tem uma química. Parece que apaixonaram há 3 meses atrás. Eles cultivam a relação. Hoje, eles estão lá em Teresópolis. Eles moram no Rio. Estão lá os dois vivendo aquela coisa de viajar, do lado do Rio, não tem nada demais. Teresópolis é uma cidade bem tranquila. Mas estão se curtindo, sempre se curtiram, independente dos filhos. Sempre cultivaram essa relação. Claro que tiveram situações de conflito, várias, eu acompanhei. Mas sempre houve amor, sempre houve essa união, essa força da família e essa conquista. Não paro de conquistar você. Eu tenho que fazer surpresas, eu tenho que fazer coisas diferentes. Conquistar, né? É a palavra. E você falou sobre o ambiente corporativo. E quando a pessoa se relaciona com alguém do ambiente corporativo, é que o relacionamento chega ao fim. O que a pessoa deve fazer? Olha, ela já sabia desse risco. Não é novidade. Que bom, porque ela já sabia que isso podia acontecer e ela quis correr esse risco. Está tudo certo. Ué, hoje, principalmente no híbrido, pode ser que tenha alguns dias que ela não encontre, tem dia que encontre. Olha, ela vai viver o luto. É claro que é mais olhando desafiador. Para a pessoa, convivendo olhando para a pessoa, convivendo com a pessoa, até que olhe para a pessoa como um outro sentimento. E ninguém termina do nada, não que eu saiba, tá? Ninguém, de repente, provavelmente ali já terminou nos últimos meses, já tiveram situações, conversas de encaminhar para o fim. Inclusive, eu já tive uma situação assim. E foi muito interessante, foi tranquilo nesse sentido. Conta pra gente, assim, resumidamente. Já que é um podcast, mas normalmente eu não falo minha vida, não, mas eu vou falar. Tá. Foi muito tranquilo, uma pessoa até que eu falo. Ele trabalha no mesmo ramo que eu. Foi tranquilo. Também não foi um término de repente. Teve muito diálogo, muita conversa, até que a gente resolveu terminar. Beleza. A gente conseguiu conviver. Claro que nas primeiras semanas foi estranho olhar para a pessoa e tal. Um mês e pouquinho. Foi de boa, foi leve. Não foi uma coisa assim. Sim, então é importante a pessoa que está ali no relacionamento ela ir vendo como está o andamento, né? Porque quando chega ali, ela já não tem uma surpresa, né? Porque para ela, às vezes, está tudo bem, está tudo ótimo e não está, né? E às vezes a pessoa deu o sinal, ela não escutou. Ela diz, não está legal, isso, tá. Cada um fala do seu jeito. Precisa falar, precisa ter uma comunicação assertiva. E até para quem está incomodado e implode muito, ou seja, bota muito para dentro, não fala para o outro, é péssimo. Se de repente você vira um dia e fala, acabou, peraí, você não falou nada. Não é bacana, não é saudável e você não está sendo legal com o outro, com você e com a pessoa. Você tem que dar chance. Para qualquer relacionamento, você não vai gostar de tudo, então precisa falar. Só que tem gente que tem dificuldade. Se você que está ouvindo... A pessoa é mais tímida, né? Tímida, não tem uma educação de que não, eu não posso falar, que está me incomodando, eu vou deixar a pessoa adivinhar. Pô, é a receita... Ou então fica mais para dentro, né? Não quer muita conversa, porque está com aquilo ali parado por dentro. Ela vai se afastar. Se ela Quando a gente está incomodado com alguém, que a gente está casado, ou é namorado, vai ser difícil eu ficar do lado dessa pessoa, olhando para ela com muito amor. Não tem como. Se eu estou incomodado com algo que você fez, com raiva, uma emoção de raiva, ou estou descontente, frustrado, no meu não verbal vai sair. Eu não vou olhar para você. Oi, tudo bem, consegui. Não tem como. Então, eu preciso falar das minhas emoções, eu preciso ter esse diálogo para alinhar qualquer ponto que tenha. Agora, diga, não deixe subentendido
Ou, não, vou dizer de outra, vou esperar um pouquinho, mais na frente eu falo. Tem mais chance de sucesso com conversas. Também não é a garantia. Pode chegar à conclusão de que realmente não tem muita diferença de valores. Pode ser tem muitos fatores. E, Xana, quais as dicas que você dá para quem, assim, para ter uma comunicação assertiva, né, como você diz? Certo. Comunicação assertiva. Eu vou falar quais são os estilos de comunicação. Tá. A comunicação assertiva, eu viro para você e falo, olha, eu não gostei do que você falou ontem para mim naquela festa, do jeito, o que você fez, eu fiquei incomodado na frente dos outros, você fez isso, isso, isso. Eu espero que na próxima... Então, eu explico para você numa voz tranquila. Eu não viro, olha, absurdo que você fez ontem. No meio da festa ainda, né? No meio da festa. Ou pega pelo braço, ou faz caras e bocas e bico e sei lá mais o quê. Fica sem falar com ninguém na festa. De repente vai embora, sei lá, rompantes. Então, tem comportamentos, as pessoas reagem de forma diferente. Explode de vez, já termina, já joga aliança no chão e vai embora. Pode ser também. Também acontece isso. Ou não fala nada, guarda, de repente, bom, chega em casa e pá. E aí vai para uma comunicação. A gente tem 4 estilos. Voltando, assertivo é eu falar numa boa, no momento certo. Não vai falar, de repente, no meio da festa, tem gente ali. Daqui a pouco eu converso com você e tal. Mas não pode ficar esse climão, porque pode ser que os outros também percebam, acaba a festa. Ou chama no canto, de repente, não gostei que você fez isso, aquilo. Se a pessoa levar de boa, se ela começar a ficar reativa, pode gerar uma discussão de um confronto, que é o contrário de conflito. Vamos lá, o conflito é positivo para qualquer relacionamento, não só amoroso. Mas o confronto, não. A pessoa começa a falar, se defender. Então, cuidado na hora da comunicação assertiva com o ataque. Você é isso, você fez isso, você é isso, eu estou te culpando de algo. E a pessoa vai receber aquilo? Vai querer se defender, vai querer... Peraí, vai querer... É você está vendo errado. Vai começar a falar que você está fantasiando. Pode ir para um monte de caminho. Qual é o ideal? Eu não te atacar. Eu dizer assim, olha, na reunião... Sei lá, na reunião é que eu tenho muito do mundo corporativo. Mas na festa, tal, ontem, agora que estava ali, você fez isso. A forma como você falou, eu não me senti mal. Por que eu me senti mal? Você pode falar. E que eu espero de você. Mas não atacar. A partir do momento que eu ataco o outro faz o quê? Se ele não tiver uma boa inteligência emocional... Ele ataca também. Ele ataca também. O luto fujo, eu paraliso, fico até assim, caramba, o que aconteceu aqui? Não entendi nada. Pode acontecer também. Então, essa é a comunicação assertiva. A comunicação segunda, passiva, é aquela que assim, eu não vou falar agora. Pode até ser estratégica em algumas situações. Porque se eu falar agora com você, eu vou falar de um jeito que eu estou com tanta raiva, que eu vou botar um caminhão aqui e você vai ficar até tonta com o que eu vou falar. Então, melhor eu não fazer. Eu ficar quieta, respirar, bebe uma água, dá uma volta, esparece. Amanhã eu volto para você e falo com mais tranquilidade. Então, a comunicação passiva eu deixo de falar naquele momento. Beleza, pode até ser benéfica em algumas vezes. E aí, quem nunca passou assim 2 dias e falou, cara, eu estava exagerando, não é nada daquilo. E aí você até desiste de falar, porque não era nada. Você tinha interpretado de um jeito. A comunicação agressiva é aquela boom que eu falei da explosão. E o passivo-agressivo é eu me incomodo com você, que é o 4º estilo. Eu me incomodo com o que você fez e eu não falo, mas fico com raiva. Aí eu vou juntando 1, 2, 3, 4, 5, um dia... Pode até perder a admiração, dependendo do que for. E aí a chance, de novo, de insucesso é alta. Nossa, bacana ouvir isso, né? Porque às vezes a gente tem algum tipo dessa comunicação mais agressiva, né, ali na hora da raiva. Uhum. E se a gente tem esse controle emocional, acho que dá uma tranquilizada nas coisas, né? Evita muitos fins aí, né? E os relacionamentos amorosos, eu falo que é o grande teste da inteligência emocional. Por quê? Porque tem muito afeto envolvido e não tem muito filtro. Nós, com os familiares, com quem a gente ama, a gente tem muito afeto, é muito amor. E quanto mais eu amo alguém e tenho expectativa desse relacionamento, qualquer coisa que o outro fizer que para mim é muito frustrante, vai doer mais do que um relacionamento, por exemplo, de trabalho. Então eu brinco e falo, o teste da inteligência emocional é em casa. É com quem você ama, é com quem você se relaciona. E aí existem técnicas para a inteligência emocional. Tem como a gente gerenciar as emoções. Sim. Bacana. E para finalizar, Xana, o que você diria para quem está passando por um fim aí de relacionamento? Assim, um conselho agora? Um conselho é viver o luto, viver essa tristeza, não emendar,
não querer sair por aí, vambora, papapá, não posso viver, porque a pessoa fica numa tristeza que ela não quer, dói. Eu sei que dói. Espera um tempo, fica, reflete, dá de novo sentido para a sua vida, se reconecte com pessoas, com você, com aquilo que você gosta, com hobbies, com arte. Arte ajuda muito. Dança, de repente você faz uma nova dança, se você gosta de pintar, se você gosta de música. A música, tem vários estudos que comprovam isso na neurociência, ela faz muito bem para o nosso cérebro e para as nossas emoções. Então, ela muda o estado emocional. Natureza também. Você ir para lugares que você, de repente, mar, natureza, exercício físico. Bota a academia em dia se não tá, se não tiver academia em dia, vai lá, porque isso vai te ajudar na parte hormonal, e os hormônios estão ligados nessa parte emocional, vai afetar, você tem que se cuidar. Faz os check-ups também, não só no término, tá? Em geral, na vida, é muito bom o check-up de vitaminas, hormônio, toda essa parte, porque isso também influencia no nosso bem-estar, na nossa saúde mental. E converse com pessoas, rede de apoio profissionais, psicólogos, psicanalistas, seja qual for a linha que você preferir, e pessoas que você ama, que você confia. Muito obrigada Imagina. por ter aceito o nosso convite. Imagina. E é isso. Bacana esse tema, né? Quem nunca passou por isso, quem nunca terminou um relacionamento, né? Quem nunca foi fuçar o ex, quem nunca foi fuçada. E é isso. Muito obrigada por estar aí nos assistindo e até logo. Ative as notificações e se inscrevam no canal.